Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Nova Pádua. Lei Orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal. Vamos conhecer as principais regras desta lei, sempre direcionado, claro, para o concurso público que vocês vão enfrentar. Então, ao longo da aula, eu vou mostrando para vocês como que esses assuntos que eu vou explicar são perguntados em prova, que esse, claro, é o nosso objetivo principal aqui nesse estudo. Depois que a gente concluir a análise desta lei orgânica, teremos também questões para que vocês possam fazer um treino e uma revisão. Vamos ao que interessa, então, vamos começar com o estudo. E o artigo 1º apresenta que o município de Nova Pádua, como a gente sabe, é integrante do Brasil e também do estado do Rio Grande do Sul. O município foi criado pela Lei 9.560 de 1992 e é regido por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotaram. Aí tem alguns preceitos aqui, alguns princípios que devem ser observados, algumas regras que esta lei orgânica vai observar. Primeiro, a gente vai ver que o prefeito e o vice-prefeito vão tomar posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição. Claro, a gente tem eleição de 4 em 4 anos. No ano seguinte ao da eleição, no dia 1º de janeiro, o prefeito e o vice eleitos vão tomar posse. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo, por exemplo, que a posse é no dia 2 de janeiro ou dia 5 de janeiro, e aí está errado. Não esqueçam que a posse do prefeito e do vice é no dia 1º de janeiro. Para a composição da Câmara, é observado o limite máximo previsto na Constituição Federal. É que a Constituição Federal estabelece uma regra, que de acordo com a população do município, a gente vai ter mais ou menos vereadores. Por isso, a regra sempre vai seguir a Constituição, claro. O subsídio, que é o valor pago para prefeito, vice-prefeito e secretários do município, é fixado por lei de iniciativa da Câmara, em cada legislatura para a subsequente. A legislatura é um mandato de 4 anos. Então, os atuais vereadores vão decidir quanto que vai ganhar o próximo prefeito, vice e secretários. Eles sempre fazem isso antes da eleição, inclusive. Também o subsídio dos próprios vereadores é fixado também pela Câmara, da mesma forma, de um mandato para o seguinte. Também o total da despesa, isso é importante. O total da despesa com remuneração dos vereadores não pode ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Então, de tudo que o município arrecada, ele não pode gastar mais do que 5% desse valor para pagar o salário dos vereadores. É isso, é um limite ao salário dos vereadores. Também a gente tem aqui para os vereadores uma proteção para o exercício do mandato, que é a inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Isso que é chamado, como uma imunidade parlamentar. Só com uma informação importante, isso é somente na circunscrição do município. O que significa isso? É só no território do município, isso mesmo. Quando o vereador está fora de Nova Pádua, ele não tem essa inviolabilidade. Essa imunidade é só aqui dentro do território do município. Também, para os vereadores, são aplicáveis proibições e incompatibilidades semelhantes às aplicadas para deputados e senadores. Também temos o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Esse é o chamado foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função. Isso significa que o prefeito, quando for processado, o prefeito não vai ser julgado por um juiz comum. Ele é julgado perante o Tribunal de Justiça. O processo já começa perante o tribunal.
Também organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara. A gente vai ver que esta lei orgânica organiza as funções da Câmara e a gente vai ver quais são elas e como funcionam. Também esta lei orgânica vai prever a iniciativa popular, que é a possibilidade do povo apresentar um projeto de lei, e para isso o projeto tem que estar assinado por pelo menos 5% dos eleitores do município. Tem ainda a perda do mandato do prefeito quando assumir outro cargo ou função, ressalvada, quer dizer, exceto posse em virtude de concurso público. Claro, o prefeito do município não pode assumir outros cargos, a não ser quando o prefeito passou num concurso público e está sendo nomeado, porque aí ele pode assumir o cargo e se licenciar para continuar o mandato de prefeito. Então é isso que nós temos no artigo 1º, algumas regras sobre esta lei orgânica, que a gente vai conhecer com mais detalhamento ao longo da lei. Mas, na nossa prova, aqui já pode estar a primeira questão da prova. A banca pode copiar esses preceitos, alterar alguns detalhes neles e perguntar na prova de vocês qual ou quais estão corretos ou errados. Por isso é importante que vocês já memorizem, né, todas essas regras. O artigo 2º vai apresentar os poderes do município. E a gente tem que ter muito cuidado na hora da prova, porque os municípios têm somente 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Não existe poder judiciário no município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, quando tu estuda a Constituição Federal, por exemplo, lá tu vai encontrar esses 3 poderes. Quando tu estuda a Constituição Estadual, tu também vai encontrar esses 3 poderes. Mas na lei orgânica não. Aqui na lei orgânica não tem poder judiciário. Aqui no município a gente tem somente 2 poderes, o legislativo e o executivo. E o que a banca faz em prova para tentar te enganar? Ela tenta te pegar distraído. Porque ela vai afirmar numa questão, por exemplo, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Judiciário estaria errado, né? E ela faz isso porque lá na Constituição Federal são os 3 poderes. E às vezes tu está respondendo a prova e tu está ali ansioso, nervoso na hora da prova, e tu acaba não percebendo esse tipo de pegadinha. A banca sabe disso e ela faz esse tipo de pegadinha justamente para tentar pegar o candidato desatento. Então, muita atenção. Se aparecer na tua prova poderes do município, se a questão for sobre a Constituição, lá pode ter os 3 poderes. Mas, se a questão for sobre a lei orgânica, poderes do município são somente 2. Porque só quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Município nenhum possui poder judiciário. E esses poderes que a gente vai conhecer hoje os detalhes dele, cada um tem as suas atribuições e um não pode passar as suas funções para o outro. É isso que diz o parágrafo 1º, que diz que é vedada, quer dizer, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. A prefeitura não pode passar suas funções para a Câmara, nem a Câmara pode passar as suas funções para a prefeitura. E o cidadão que estiver investido numa função de um poder não pode exercer a do outro. Os políticos, isso vale para os políticos, né? Então, o prefeito não pode ao mesmo tempo ser vereador, quer dizer, o político atua ou no legislativo ou no executivo. Continuando com a lei orgânica, o artigo 3º vai trazer os símbolos oficiais do município, que são a bandeira, o brasão, o hino, e outros que sejam estabelecidos por lei. Quando for feita a publicidade de atos feitos pelo município, deve-se colocar o símbolo do município, sendo vedado o seu uso em atividades político-partidárias. Então, nas publicidades feitas pelo município durante o mandato, a prefeitura vai colocar o símbolo do município, o brasão, a bandeira, enfim. Mas não pode utilizar isso para propaganda atividade político-partidária. Quando o partido político vai fazer a sua propaganda, a sua campanha eleitoral,
não pode usar o símbolo do município. Só quem pode usar o símbolo do município é a própria prefeitura para a publicidade institucional. Cidade de Nova Pádua é a sede do município de Nova Pádua. É mantido o atual território, quando essa lei orgânica foi feita, né, foi mantido o território do município. E os limites do município só podem ser alterados nos termos, né, nas regras da legislação estadual. O artigo 6º fala sobre a autonomia do município. Aqui no Brasil, todos os municípios possuem autonomia. E ter autonomia significa que o município de Nova Pádua não é subordinado ao governo estadual nem ao governo federal. O município de Nova Pádua tem a sua autonomia, porque o povo de 4 em 4 anos elege os vereadores que vão compor o poder legislativo. O povo elege prefeito e vice que vão compor o executivo. E existe uma administração própria que cuida de tudo que seja do interesse do município. Essa administração própria é justamente a prefeitura do município. Então a banca pode perguntar na tua prova, né, como que se expressa essa autonomia do município, e é dessas 3 formas. Quanto à competência do município, cabe ao município tudo que seja de interesse local. Tudo que é interesse local é o município que vai cuidar, não é nem o governo estadual, nem o governo federal. É a prefeitura e a Câmara de Vereadores que vão tomar as medidas nessas áreas. E a banca também pode perguntar quais são essas competências do município. Então vamos lá. O município vai se organizar, expedir as suas leis e medidas, administrar os seus bens, o seu patrimônio, e instituir e arrecadar os tributos, que são a principal fonte de arrecadação do município, né, os tributos, que são os impostos, taxas e contribuições. O município vai organizar o seu quadro de servidores, vai elaborar com participação comunitária o orçamento, o plano diretor, vai dispor sobre a autorização, permissão e concessão de uso de bens do município, toda a concessão do transporte coletivo, táxis, e definir as tarifas do táxi, do ônibus, tudo isso é o município que vai fazer. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, normas de prevenção e controle de ruídos, preservar e incentivar a existência das florestas, a fauna e a flora, disciplinar a localização de substâncias potencialmente perigosas, afastando elas da área urbana. O município é responsável pela coleta e tratamento do lixo domiciliar. O município vai licenciar os estabelecimentos. Para que um estabelecimento seja um estabelecimento de comércio, de indústria, de serviços, para que um estabelecimento possa funcionar no município, ele tem que ter um alvará da prefeitura para funcionamento. E por que isso? Porque para que possa funcionar, tem alguns requisitos que estão previstos na lei que devem ser atendidos pelo estabelecimento, para não colocar em risco a saúde, segurança e higiene da população. Por isso, o alvará da prefeitura só é concedido para o estabelecimento que atender os requisitos. E concedido o alvará, se o estabelecimento deixar de atender os requisitos, é feita a cassação desse alvará, né? Quando fiscais da prefeitura constatarem que a atividade está irregular, eles tiram o alvará, cassam o alvará, e o estabelecimento não poderá funcionar até que aquilo seja regularizado. Também é uma competência do município fixar o horário de funcionamento dos estabelecimentos, fixar os feriados municipais, dispor sobre serviços funerários, executar obras de abertura, pavimentação, conservação e construção de estradas, fomentar a produção e outras atividades econômicas, interditar edificações que estejam em ruínas ou em condição de insalubridade, demolindo construções que ameacem a segurança coletiva. Também o município vai organizar e manter os serviços de fiscalização necessários para o seu exercício do poder de polícia, é justamente ter fiscais da prefeitura que vão fiscalizar todas as atividades. Também cabe ao município regulamentar a publicidade, a colocação de cartazes, anúncios e tudo mais. O município também vai dispor lá no seu código de posturas sobre a captura, apreensão e depósito de animais e mercadorias apreendidos, quando alguém está descumprindo a legislação.
o que é feito com a mercadoria, qual é o tempo que tem para buscar. Tudo isso é definido lá no Código de Posturas do município. Também o município vai instituir e impor penalidade por infração das suas leis, criar instrumentos de incentivo ao desenvolvimento turístico do município, autorizar, regulamentar e fiscalizar competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos, organizar e subsidiar um sistema de transporte escolar para as comunidades do interior, assegurar expedição de certidões requeridas nas repartições públicas, publicar obrigatoriamente em local de acesso público todas as leis, resoluções e decretos promulgados pelo Executivo e Legislativo, dispor sobre prevenção de incêndios, legislar sobre utilidade pública, criar, manter e assegurar lugar adequado para o enterro de indigentes, hipossuficientes e demais cidadãos. Temos no artigo 8º ainda que cabe ao município suplementar a legislação federal e estadual. Aqui a gente tem alguns assuntos que o município atua junto com o governo federal e com o governo estadual. E nesses assuntos também ele pode suplementar, fazendo normas para serem aplicadas no município. E aqui nós temos, né, a educação, a saúde, o combate a causas de pobreza, mecanismos de proteção para crianças e jovens contra exploração, amparo à maternidade, uma lista de serviços que são prestados pelo município, mas também pelos governos federal e estadual. Então é isso que nós temos neste outro artigo. Vejam que é uma lista bem extensa, mas como são atribuições bem simples, eu vou deixar para que vocês façam a leitura. O artigo 9º traz ainda que o município pode celebrar convênios. Um convênio é uma parceria, é uma união de esforços. Quando o município faz uma parceria com o governo federal, com o governo estadual ou com outro município, ele pode fazer por meio de convênio. É isso que traz o artigo 9º. E o artigo 10, para fins de prova, é muito importante, porque ele nos traz algumas vedações. Aquilo que é vedado ao município é aquilo que é proibido. E é importante que a gente conheça essas proibições também. A primeira proibição, o município não se mete com religião. Isso mesmo, o município não se mete com religião. Porque é vedado, é proibido ao município estabelecer cultos ou igrejas, quer dizer, o município não pode criar uma igreja ou um culto. Não pode subvencioná-los, quer dizer, não pode dar dinheiro para cultos. E nem embaraçar, que é atrapalhar e impedir o funcionamento deles. Então, o município não se mete com religião. Não pode criar, não pode dar dinheiro e não pode atrapalhar e impedir o funcionamento das religiões. É isso. Também não pode manter com eles relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. O que está dizendo aqui? O município não pode colocar dinheiro nas igrejas, não pode impedir o funcionamento nem criá-las, nem ter relação de aliança ou dependência. Mas ele pode fazer atividades de interesse público junto com a igreja. Por exemplo, vamos imaginar que o município faz um serviço social para atender os necessitados e a igreja também quer ajudar. Esse tipo de parceria é possível, porque aí o município e a igreja estão se unindo para ajudar os necessitados. Isso pode. O que não pode é, em outras finalidades, ter aquela aliança. A segunda vedação, a segunda proibição é que é vedado ao município recusar fé aos documentos públicos. Essa cai bastante em prova. Então, os documentos públicos gozam de fé pública, o município não pode recusar um documento público. Terceiro, criar distinções ou preferências entre os cidadãos. Todos são tratados da mesma forma. O município não pode estabelecer nenhum privilégio ou nenhum prejuízo para um cidadão em detrimento de outro. Também não pode conceder anistia, remissão, isenção, benefícios e incentivos fiscais sem interesse público justificado. Às vezes o município vai oferecer vantagens fiscais para que uma empresa se instale no município. E essa concessão não é permitida se não tiver interesse público e autorização legislativa.
Também não pode o município instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estão em situação equivalente. Se tem contribuintes que estão na mesma situação, eles vão ser cobrados pelo município da mesma forma. Não pode o município manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educacional, informativo ou de orientação social, assim como publicidade que tenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Também não pode o município permitir ou fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio ou qualquer outro meio de comunicação para fazer uma propaganda político-partidária ou com fins que não interessem à administração. Também não pode doar, vender ou conceder o uso de qualquer fração, de qualquer parte de parques, praças, jardins e largos públicos, exceto, ressalvada a permissão ou concessão de uso. E não pode lançar impostos sobre patrimônio, renda, serviços da União, Estado e outros municípios, porque os entes públicos possuem imunidade de impostos. Então, se tiver um prédio público, um prédio que pertença a um órgão público federal ou estadual, esse prédio não vai ter que pagar IPTU para a prefeitura, por exemplo, porque o município não cobra imposto de outros municípios, estado ou União. Também não pode cobrar impostos dos templos de qualquer culto, a igreja também não vai pagar IPTU. Também livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Bens de entidades esportivas e recreativas sem fins lucrativos. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos. E cemitérios comunitários e sociedades civis sem fins lucrativos. Todos esses estão livres de impostos por ordem aqui da lei orgânica. Muito bem, pessoal. Concluímos aqui, então, o primeiro título da lei orgânica aqui do município de Nova Pádua. Apesar de ser ainda introdutório esse primeiro título, nós já vimos muitas coisas que podem aparecer em prova. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo da lei orgânica aqui do município de Nova Pádua. Dá um clique que eu já volto. Até logo.